Da máxima normalidade nas escolas, sem professores, às polémicas no tribunal com a deputada Rita Matias, passando pela nova lei dos estrangeiros e até um imigrante a defender regras mais duras. Lá fora, o Reino Unido normaliza casamentos entre primos, a Madonna tenta dar lições ao Papa e os globos misturam política com vestidos de gala. E claro, Gaza continua no centro do caos entre flotilhas interceptadas e Trump a prometer paz ou guerra. Posso ser bruta? Antes de começarmos, eu sou a Andreia Viegas e sou a irmã mais velha que vocês não sabiam que precisavam. Eu não sou moralista, mas tenho olhos na cara. Então já aproveita para subscrever, dar like no vídeo e partilhar este vídeo, porque hoje o tema é pertinente. O ministro admite início do ano letivo com falta de professores, mas máxima normalidade. Disse acreditar no regresso às aulas com a máxima normalidade e que as escolas consigam suprimir falhas. Jovem armado apanhado a vender droga à porta de escolas em Coimbra. 2 jovens, ambos de 17 anos, foram identificados esta terça-feira, 30 de setembro, pela PSP, na Praça dos Heróis do Ultramar, em Coimbra, por estarem na posse de droga destinada à venda junto a estabelecimentos de ensino. Jovens amigos fazem pacto de morte e suicídio em escola de Viseu. Na última semana, 4 alunos tentaram o suicídio e 2 mataram-se em maio e em setembro. O primeiro-ministro a dizer que o ano letivo arranca com máxima normalidade enquanto faltam professores. Normalidade para quem? Para os miúdos que não têm aulas? Para os pais que não sabem com quem é que vão deixar os filhos? Isto é a banalização da falha estrutural, como se fosse normal termos uma escola que já nem garante o mínimo. Depois temos Coimbra. Jovens de 17 anos armados a vender droga à porta da escola. Isto não é só delinquência juvenil, é o reflexo de um sistema onde a escola deixou de ser espaço de formação e passou a ser terreno fértil para o tráfico. Se aos 17 anos já estão nisto, não é porque nasceram maus. É porque a ausência de valores e a falta de autoridade em casa deram espaço para que isto acontecesse. E o mais grave, um pacto de morte em Viseu. Vários alunos a tentarem suicídio. 2 deles conseguiram. Esta é a ferida aberta de uma geração que cresce sem limites, mas também sem proteção. Muitos pais ainda acreditam que o perigo está só lá fora, mas a verdade é que o perigo mora no telemóvel, nas redes sociais, nos grupos privados e até nas mensagens. São espaços onde adolescentes fragilizados encontram validação para as piores ideias. Desafios suicidas, pactos de morte, jogos mentais que manipulam a sua vulnerabilidade. E é aqui que entra a responsabilidade dos pais. Vocês têm que controlar aquilo que os vossos filhos veem, com quem falam, que conteúdos consomem. Não é invasão de privacidade, é proteção e é a vossa função. O adolescente não tem maturidade para lidar sozinho com um mundo digital construído para manipular emoções. Se os pais não ocuparem esse espaço, alguém irá. E infelizmente muitas vezes quem ocupa são traficantes, exploradoras ou doentes que transformam fragilidade em espetáculo. Mas se nas escolas falta autoridade e rumo, na política sobra tribunal e polémica, como mostra o caso de Rita Matias. Rita Matias revela acordo entre as partes no caso da divulgação de nomes de crianças. Segundo a deputada, houve uma procura por parte do tribunal de salvaguardar a liberdade de expressão, mas também a proteção de menores. Isso deixa-me tranquila. Muitas vezes vamos vendo pelo país e pelo mundo cada vez mais censura e repressão àquilo que é o discurso político. E isso deixa-me satisfeita, vitoriosa, porque hoje não era a Rita Matias que estava sentada em tribunal, eram sobretudo as mães portuguesas que têm perdido o seu trabalho por falta de vagas nas creches. As famílias portuguesas que querem poder ter os seus filhos a frequentar a creche pública, que lhes foi prometida, e parece-me que estamos a dar passos no sentido certo. Prosseguiu ela. Este caso de Rita Matias mostra o ponto delicado em que vivemos. De um lado, a liberdade de expressão no debate público, do outro, a proteção de menores. O acordo judicial mostra que é possível encontrar equilíbrio, mas também evidencia como qualquer denúncia pública pode ser facilmente transformada num processo. Este episódio expõe a linha ténue entre censura e responsabilidade. Não se trata de negar a proteção de crianças, mas é preciso sublinhar que a liberdade de expressão tem estado constantemente sob ataque. Quando uma deputada precisa ir a tribunal por apontar injustiças, não estamos apenas a julgar uma pessoa,
Estamos a medir até onde a sociedade suporta ouvir verdades que as incomodam. Vejam o caso recente de Joana Marques, processada pelos Anjos por um vídeo satírico que nem tinha tanta graça. O julgamento virou um texto público sobre os limites do humor, da crítica e da sátira. E mostra precisamente que o tribunal pode ter mais poder de silenciar do que de proteger. Mas graças a Deus, e não aos anjos, temos mais uma humorista ilibada e anjos a pagar as custas do tribunal. Já que falamos em tribunais e leis, a nova lei dos estrangeiros veio para agitar ainda mais o debate. A lei dos estrangeiros, aprovada na Assembleia da República após acordo entre PSD e Chega. Votação foi realizada esta terça-feira, 30 de setembro, na Assembleia da República. O decreto foi aprovado com os votos favoráveis do PSD, Chega, CDS-PP, JPP e Iniciativa Liberal, e votos contra da bancada do PS, LIVRE, PCP, Bloco de Esquerda e PAN, os do costume. Esta lei fecha a torneira da imigração sem critério. Não acaba com a imigração, mas finalmente impõe regras mínimas de integração. Eis o que muda. Relativamente ao reagrupamento familiar, antes bastava ter uma autorização de residência e pedir o reagrupamento para o cônjuge ou filhos. Não havia prazos mínimos, nem se exigia prova de coabitação. Agora o prazo mínimo de 2 anos caiu, porque o Tribunal Constitucional chumbou, mas há novas regras. Se houver filhos menores, o pedido pode ser imediato. Se não houver filhos, só após 15 meses de residência válida e prova de que o casal viveu junto pelo menos 18 meses fora de Portugal. Casamentos têm de ser reconhecidos pela lei portuguesa, nada de casamentos forçados, poligâmicos ou com menores de 18. Relativamente a condições de habitação, antes qualquer prova de alojamento servia. Agora exige-se habitação digna, comprovadamente própria ou arrendada, com condições de salubridade e segurança. Nada de meter 10 pessoas num quarto e chamar isso de família integrada. Antes bastava dizer que tinhas um ordenado e muitos usavam os subsídios sociais como prova de rendimentos. Agora, os apoios sociais não contam, é preciso provas de rendimentos reais. Têm que trabalhar. Agora, para renovar a autorização de residência, o imigrante tem de provar que tem habitação digna, tem rendimentos estáveis, tem conhecimento da língua, princípios e valores constitucionais portugueses. Ou seja, integração deixa de ser conversa bonita em cartazes e passa a ser uma condição prática para cá ficar. Foi também decidido que os processos iriam ser mais rápidos, pelo menos na teórica. O prazo de decisão é agora fixado em 90 dias para evitar burocracias eternas. Nos casos de menores, há prioridade pelo superior interesse da criança. Continuam a haver algumas exceções e acordos bilaterais. Para trabalhadores altamente qualificados, investidores ou docentes, mantém-se a facilidade de reagrupamento. O PS conseguiu incluir uma norma para futuros acordos bilaterais em setores estratégicos da economia, que podem ser criadas condições mais favoráveis à entrada de imigrantes, mas sempre com requisitos prévios, como ensino da língua e enquadramento laboral. Esta lei não é perfeita, mas é um corte radical com o desleixo que tínhamos até aqui. Pela primeira vez, Portugal deixa de ser visto como porta de entrada low cost da Europa. Acabou a ideia de que basta aterrares em Lisboa e passas a ter direitos vitalícios. Agora, integração significa falar português, trabalhar, ter casa e respeitar a lei. O mínimo que qualquer cidadão português já cumpre. Quem for contra isto, que assuma. Não defendes imigrantes, defendes o caos. Durante anos venderam-nos a ilusão da inclusão, enquanto bairros inteiros se transformavam em guetos e serviços públicos em colapso. Agora, quando finalmente se exige critério e responsabilidade, gritam xenofobia. Não é xenofobia, é sobrevivência nacional. Integrar não é abrir as portas de par em par, é pôr regras claras e cumpri-las. Quem não gosta, talvez não seja Portugal o lugar certo para ficar. Aliás, é como na minha t-shirt masculinidade. Riscam o que querem chamar de tóxico, mas o que sobra é o que realmente importa. Força, identidade, responsabilidade. Como é óbvio, a malta ficou ressabiada, mas eu quero fazer algo que não faço normalmente
e a elogiar um imigrante. Alguns dos imigrantes que estão na fila da AIMA à espera, no fundo, para renovar a sua documentação. Muito bom dia, estamos em direto para a CNN Portugal. O senhor reside em Portugal há quanto tempo? Eu cheguei aqui tem 3 dias. Por exemplo, há um dos partidos em Portugal, que é o Chega, que defende que os imigrantes, para que possam obter subsídios, no fundo, caso fiquem desempregados, subsídio de doença e, no fundo, subsídios do Estado, têm que trabalhar no mínimo durante 5 anos, enquanto os portugueses é imediato, ou seja, trabalham durante 6 meses consecutivos e podem obter estes subsídios. O senhor concorda com esta discriminação em relação aos imigrantes? Nesse caso, sim. As pessoas que vêm de fora, dela de fato, eu acredito que logo de imediato não devem se aproveitar de benefícios do Estado. Eu acredito muito em trabalho pessoal, tanto que eu vim já preparado para não me aproveitar de nada, né? Então, sim, eu acredito que a pessoa tem que se integrar, ela tem que procurar o próprio sustento, né, para então poder passar a se integrar melhor. Então, de fato, essa parte eu concordo. Muito obrigado. Fica então aqui uma primeira reação. Amigo, se tu ainda não encontraste trabalho, manda o currículo que a gente ajuda-te. Juro, Portugal está contigo. Finalmente, um imigrante acabadinho de chegar que fala com mais bom senso do que metade dos deputados da Assembleia da República. Ele chegou há 3 dias e já percebeu o óbvio. Não faz sentido alguém aterrar em Portugal e de imediato mamar nos subsídios pagos por quem já trabalha há uma vida inteira. O tipo tem mais consciência de justiça e responsabilidade do que muitos desses portugueses que andam para aí de bandeirinha ao peito e que defendem portas escancaradas e o Estado a servir de babysitter. Irónico, não? Precisa ouvir o estrangeiro lembrar-nos que integração começa com trabalho, não com mão estendida. Lucidez que claramente falta no Reino Unido, onde até o Sistema Nacional de Saúde resolveu enaltecer casamentos entre primos. Muitos de vocês devem ter visto esta notícia ou alguma coisa sobre ela. Isto, como é óbvio, já deu origem a uma enxurrada de memes e piadinhas online. Mas antes de rirmos, deixem-me dar-vos algum contexto. Ainda em 2024, no Reino Unido, houve uma pressão do Parlamento para banir casamentos entre primos direitos. Porquê? Porque entre populações imigrantes, em especial vindas do Paquistão, Afeganistão e da Arábia Saudita, esta prática continua a ser comum, chegando a representar cerca de 50% dos casamentos em alguns desses países. E os riscos genéticos, como sabemos, são altíssimos. A própria comunidade científica já demonstrou que aumenta a probabilidade de malformações e doenças congénitas. Mas até aqui tudo bem. O problema foi quando, em plena discussão, o Serviço Nacional de Saúde britânico publicou um guia a dizer que existem benefícios nestes casamentos. Benefícios! Ignorando aquilo que a ciência e todos nós já sabíamos. Isto já está mais do que documentado. E agora vem a parte mais deliciosa. O artigo desapareceu. Depois de ser altamente criticado, vieram com a desculpa de sempre. Foi publicado por engano. Um guia oficial, revisto, editado, publicado pelo Sistema de Saúde, mas afinal era um erro técnico. Claro. É justamente por isto que eu vos trago este tema. Para vos lembrar que é preciso questionar tudo. Porque até instituições que deviam estar ao lado da ciência se vergam à pressão cultural e política. E não se enganem, quando a saúde se dobra a ideologias, quem paga o preço não é o sistema. São as famílias, são as crianças que nascem com problemas evitáveis. Portanto, não engulam tudo aquilo que vos vendem só porque têm um selo de autoridade. Nem sempre é ciência, muitas vezes é só cobardia travestida de inclusão. Quando a saúde pública passa a validar costumes em vez de proteger vidas, já não estamos a falar de ciência, mas de política identitária mascarada de medicina. E se até o Sistema Nacional de Saúde pode publicar um guia destes por engano, então o mínimo que nos resta é desconfiar de quem diz estar sempre a seguir a ciência. Para ser honesto, era caso para oferecer uma das minhas camisas, foca-te, a estes iluminados. Dorme melhor, come melhor, cala a boca e foca-te na ciência de verdade. E se lá fora a ciência se dobra a crenças culturais, cá dentro, porque eu acho que ela ainda tem visto gold, até a Madonna quis dar um sermão ao Papa. Quem diria, o bife inesperado da semana não veio da política, mas da Madonna contra o Papa. Uma artista que construiu carreira provocando símbolos cristãos, agora resolveu dar lições de moral à igreja. A minha prioridade é o Evangelho, não resolver os problemas do mundo, diz Leão XIV. Ao que a Madonna responde: todo o objetivo de ensinar e aprender o Evangelho é inspirar as pessoas a se amarem umas às outras e a tornar o mundo um lugar melhor.
não apenas com palavras, mas com ações. Exatamente o que Jesus fez. Estou realmente desapontada. A Madonna criticou o Papa por dizer que a prioridade da Igreja é espalhar a palavra e não resolver os problemas do mundo. Ela afirma estar desapontada. Defende que o Evangelho deve inspirar amor em ações concretas. Mas a verdade é que, vindo dela, isto soa mais a um show de irrelevância do que a reflexão séria. O Papa apenas reafirmou o papel espiritual da Igreja, que não é ser governo ou diplomacia, mas sim um guardião da fé. Vocês não querem todos que o Estado seja laico? Então por que é que de repente querem a Igreja a meter mãos nos conflitos globais? No final, a Madonna faz marketing e o Papa cumpre a missão. Entre sermões e egos também tivemos espetáculo e os Globos de Ouro não ficaram atrás. Os Globos de Ouro voltaram a ser menos gala e mais um palco de agendas. Joana Marques, pela terceira vez, personalidade do ano no digital. Já parece vitalícia no cargo, mesmo enquanto arrasa colegas e coleciona críticas dentro da própria classe. A surpresa boa foi Diana Ginja, de apenas 12 anos, a marcar história como a mais jovem premiada. Júlio Isidro, com 80 anos, levou o mérito e a paciência da plateia ao limite com um discurso interminável. E claro, a guerra em Gaza não ficou de fora. Entre vestidos com bandeiras e cúfias no palco, a cerimónia acabou mais política do que cultural. Eu até gostava de vos dizer para deixarem a geopolítica para os políticos, mas nem esses sabem do que falam, então informem-se só primeiro para não fazerem figura de otários. E enquanto por cá se discutem prémios, no Médio Oriente o enredo é bem mais sério. Com flotilhas, detenções e Trump a prometer guerra ou paz. Mariana Mortágua e Sofia Aparício detidas, embarcações da flotilha interceptadas pela Marinha Israelita. O Presidente da República assegura todo o apoio consular à coordenadora do Bloco de Esquerda Mariana Mortágua, à atriz Sofia Aparício e ao ativista Miguel Duarte, detidos pelas autoridades israelitas. A interseção da flotilha por Israel já era esperada e confirma o que muitos de nós antecipávamos. Foi mais teatro do que ajuda humanitária. A detenção da Mortágua, Sofia Aparício e os outros será resolvida em breve, mas serviu para alimentar manchetes e um espetáculo mediático que pouco ou nada mudou o terreno. É a típica política de palco, muito ruído, zero resultado. Entretanto, a deputada já escreveu uma carta onde afirma que está sem água há 48 horas, apesar da embaixadora portuguesa, Helena Paiva, dizer que, e abrir aspas, o relato que foi feito dá nota de que estiveram bastante tempo sem água quando estavam no Porto. No centro de detenção já havia água, mas não parecia capaz de se beber, embora dissessem que era potável. Segundo a mesma, eles aceitaram ser deportados de forma voluntária e de imediato. Viram como quando não és bem-vindo até agradeces ser deportado. E foram informados que as autoridades israelitas os colocarão nos primeiros voos disponíveis destinados à Europa. As despesas serão garantidas pelo governo de Israel, podendo sofrer atrasos devido aos feriados israelitas, apesar dos portugueses terem feito uma petição online para que o governo de Israel ficasse com a nossa querida deputada Mariana Mortágua. No entanto, as vossas mais de 36 mil assinaturas, pessoal, vão cair em vão. Foquem-se em coisas mais positivas. Trump anuncia acordo para a paz em Gaza. Se falhar, Israel terá o apoio dos Estados Unidos para destruir o Hamas. Trump, por outro lado, joga noutro nível. Um acordo de paz acompanhado de uma ameaça clara. Se falhar, Israel terá carta branca e apoio americano para destruir este grupo terrorista. Não é discursozinho da ONG, muito menos teatro de barquinho. É política dura que pode realmente pressionar resultados concretos, seja pela libertação de reféns, seja pela aceleração do fim do conflito. De um lado, o teatro das flotilhas que entretém e distrai, do outro, a diplomacia crua do presidente dos Estados Unidos, que pode agradar ou assustar, mas coloca sobre a mesa a única coisa que realmente interessa: fim da guerra e libertação dos reféns. A diferença entre espetáculo e poder real nunca foi tão clara. Do ministro que promete normalidade sem professores, à droga e ao desespero nas escolas, passando por políticos em tribunal, leis apertadas para estrangeiros e até imigrantes a admitir o que faz sentido.
Enquanto isso, o Reino Unido flerta com casamentos entre primos, a Madonna posa de teóloga contra o Papa e as galas viram palanque ideológico. E no meio de tudo, Gaza continua a arder entre teatrinhos inúteis e acordos frágeis. Resumindo, um retrato claro de como vivemos entre incompetência, contradições e uma boa dose de espetáculo barato. Agora, se este vídeo te fez pensar, partilha, mas se te deixou desconfortável, partilha ainda mais. E diz-me, começar aulas sem professores é normalidade ou incompetência? Drogas e pactos de suicídio nas escolas são desacaso ou uma tragédia anunciada? A nova lei dos estrangeiros protege ou ainda lhe falta qualquer coisa? E claro, não se esqueçam que tivemos um Sistema Nacional de Saúde a defender casamento entre primos, a Madonna a dar lições ao Papa e esta guerra interminável em Gaza. Achas que isto é debate sério ou é só mais ruído? E claro, não te esqueças de subscrever o canal, deixar aquele like maroto e seguir-me nas outras redes, porque aqui diz o que ninguém tem coragem de dizer, mesmo que doa, mesmo que incomode e mesmo que seja à bruta.